está tão longe. Cadê sombras que nos seguiram? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Aberto para a gente partir para o momento das ofertas e puder estar vindo à frente. Quero falar para o pastor Sérgio trazer o gasofilácio ali para a gente ter esse momento aqui agora das ofertas. Quem está com o coração aberto, né, quiser ajudar a obra todos os dias, sabendo que isso é para o bem, né, da obra, para o bem desse local, saia do seu lugar agora. Vamos continuar louvando aqui. Pode se sentar nesse momento. Quero só dar 2 avisos aqui para a gente partir para a palavra. O primeiro aviso é que amanhã vai ter o Chá das Mulheres aqui na igreja. É isso aí. 8 horas aqui, 8 horas da noite, aqui nesse local, né? E vocês têm que estar aqui em peso, amém? Domingo também a gente tem a celebração dos homens, que é 6h30, e eu espero todos vocês aqui nesse lugar, para a gente continuar adorando a Deus todos os dias que a gente puder aqui nessa terra, amém? Quero convidar aqui agora, meu bem, a pastora Evelyn,
para estar trazendo a palavra de Deus para nós, os nossos corações. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aos meus líderes pela confiança. E hoje a gente vai meditar lá no livro de João, capítulo 5, a partir do verso 39, a versão da Bíblia Mateus é NVT. Se você puder colocar aí. João 5, a partir do verso 39. Diz assim: Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe darão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem vos acusará diante do Pai. Moisés o acusará, sim, Moisés, em quem vocês põem tanto sua confiança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como podem crer no que eu digo? Essa mensagem aqui é muito interessante. Eu adoro meditar neste versículo porque ele conta uma história. E para vocês que sabem que eu adoro história, adoro uma história. E aqui está falando sobre quando Jesus, ele estava frente a frente com os fariseus, os famosos fariseus. Eram pessoas que sabiam da Torá, sabiam das Escrituras, mas eu posso dizer com toda certeza, não eram sábios. E é um ensinamento que eu quero deixar para você. Não é porque você sabe que você é sábio. Sabedoria vai muito além do conhecimento, porque conhecimento é quando eu estudo, quando eu aprendo. Sabedoria é como eu uso o que eu estudo e o que eu aprendo. Então tem uma diferença. E aí eu fico me perguntando, se Jesus estivesse aqui, será que a gente acreditaria que ele é o Messias? Se fosse na mesma época, ele viesse nas mesmas circunstâncias e ele falasse, eu sou o Messias, será que a gente faria como os fariseus? Será que a gente duvidaria? Por que que os fariseus duvidavam tanto que Jesus era o Messias? Porque na Torá estava escrito algumas coisas sobre a vinda de Jesus. Então eles esperavam Jesus derrubar Roma, papapá. Só que o que acontece? Os fariseus interpretavam a Torá de maneira errada, porque eles não sabiam que o que a mensagem estava falando sobre a vinda de Jesus estava falando da segunda vinda, sobre derrotar Roma e etc, sobre guerrear, sobre exército. Era da segunda vinda de Jesus, e ele estava pensando que era na primeira. Por isso eles não acreditaram que era o Messias. E aí me vem também uma coisa. Todo mundo que já estudou aí sabe que prova de português a gente lê um texto e tem a interpretação de texto e tem uma resposta. Se for olhar pela base, todos os alunos deveriam responder a mesma resposta, porque mesmo sendo uma interpretação de texto, só há uma resposta correta. Mas por cada aluno ter sua interpretação, nem todos respondem a mesma coisa. Sim ou não? Sim, nem todos respondem, porque cada um tem uma interpretação, mas só há uma resposta correta. E aí é onde eu vou me aprofundar na mensagem de hoje, que eu quero falar sobre religiosidade. Para você, eu quero primeiro que a gente venha estudar um pouco sobre o que é religiosidade. Vamos desde o princípio. O que é religião? A religião é um conjunto, é um sistema, uma organização de várias coisas, de várias crenças, de vários costumes, de rituais, etc., que fazem com que uma comunidade, uma pessoa, muitas pessoas, elas tenham o mesmo pensamento e sigam a divindade que elas escolherem.
Agora, a religiosidade é o cotidiano. É como eu sigo a religião. É simples. Como eu sigo a religião, é a religiosidade. E aí eu quero falar sobre uma outra palavra muito interessante também, que é espiritualidade. Porque diferente da religiosidade, a espiritualidade não é um senso de comunidade, é pessoal, é o indivíduo. É quando o indivíduo busca conexão com a divindade, seja ele que escolheu seguir a Deus, seja ele que escolheu seguir natureza ou muitas outras coisas que hoje em dia o mundo tem seguido. Mas é isso, todo mundo compreendeu? E hoje eu vou falar sobre os perigos da religiosidade. A primeira coisa é que a religiosidade pode ser um comportamento que a pessoa é uma pessoa sem fé e vazia. É uma pessoa que tudo que ela faz não é com fé. E aí a gente pode ver que a religiosidade é superficial. É uma pessoa que pensa ou que demonstra que é demais, mas ela não tem nada de santo. Ela não tem nada que se aproxima de Deus, ela não tem presença. E a pessoa ela pode ter falas bonitas, ter textos bonitos, ter ações bonitas, mas se não tiver presença de Deus, o que adianta? É uma das coisas que as pessoas que têm religiosidade não carregam, presença de Deus. Porque um templo, que somos nós, o corpo, o templo do Espírito, que está cheio de outras coisas, como é que dá espaço para o Espírito Santo de Deus habitar? Então a pessoa que tem religiosidade, o maior perigo é o Espírito Santo se afastar dele. E aí eu separei aqui 9 coisas que a gente pode estar falando sobre a religiosidade. Quando a pessoa tem religiosidade, ela abre espaço para o legalismo. Legalismo é o ênfase, é a prática exagerada de rituais religiosos, de práticas religiosas. Aí você pode falar assim: ah, Evelyn, mas isso não é bom não? Eu segui tudo à risca, não é bom eu seguir os ensinamentos, os mandamentos? Não é bom fazer todo esse tipo de coisa? Claro que é. É muito bom você fazer esse tipo de coisa. Só que quando a gente segue de maneira rígida, de maneira exagerada, tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. E qual é a consequência disso, do legalismo? A pessoa ela pode achar que por estar seguindo rituais, ela já está justificada perante Deus. Então, ela não precisa fazer mais nada. Porque já está justificada, porque ela segue práticas, ela segue rituais, ela segue mandamentos, então eu já sou justificada por Deus. E aí ela para onde ela está e para de buscar. Esse é um perigo do legalismo. Todos estão entendendo? E muitas das vezes pessoas que têm um legalismo, elas esquecem que a fé vai além de rituais. Que Deus não quer rituais, Ele quer fé. Eu sei que tem obediência, tem compromisso, tem fidelidade, mas primeiramente Ele quer fé. Porque não adianta eu ter compromisso, fidelidade, responsabilidade se eu não tenho fé. Não adianta. A segunda coisa que uma pessoa que tem religiosidade, ela apresenta é orgulho espiritual. Essa pessoa ela se vê superior aos outros. Ela é orgulhosa. Ela é orgulhosa ao ponto de olhar para todos e se sentir superior, que todos são inferiores a ele. Então, porque já que eu aceitei a religiosidade na minha vida, já que eu estou cumprindo, então eu sou melhor, eu sou mais capaz. E não é. A terceira coisa é a falta de amor. A pessoa que tem religiosidade, ela fica insensível às outras pessoas. E é onde ela começa a se tornar crítica. A pessoa que tem religiosidade começa a criticar todas as pessoas que se opõem ao seu pensamento. Elas começam a ver os irmãos, os outros. E olha o perigo disso. Vocês podem pensar que não tem perigo, mas quando a pessoa está com religiosidade e começa a criticar, ela está descumprindo o mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então ela já não está seguindo a religiosidade à risca. Então ela mesma está contra a própria religiosidade, porque ela tem falta de amor. E se a religiosidade é seguir tudo à risca, e se eu tenho falta de amor, e a falta de amor não me permite amar o próximo, então eu mesmo estou indo contra aquilo que eu acredito. Essa é uma pessoa que tem religiosidade. A quarta coisa, muito perigosa, hipocrisia. Hipocrisia é o ato de fingir crenças, fingir virtudes que você não tem.
Então a pessoa, quando ela tem religiosidade, ela se preocupa mais com aparências, com aquilo que ela apresenta para as outras pessoas. E ela tenta demonstrar santidade que ela às vezes não tem. E aí, muitas das vezes, tem consequências que ela tem uma vida dupla. A religiosidade vira fachada para esconder falhas e uma vida espiritual completamente vazia. A religiosidade é fachada na vida de pessoas hipócritas. Então agora eu vou me colocar aqui a capa. O pastor já pregou sobre a capa. Eu vou colocar a capa de religiosidade aqui e vou apresentar ser santo, mas eu não sou. Eu vou apresentar ter alguma coisa que eu não tenho. Eu vou apresentar saber algo. É o mesmo tipo de pessoa que você pergunta: você ora todo dia? Oro e não ora. É o mesmo tipo de pessoa que você fala: você lê a Bíblia todo dia? Leio e não lê. Sabe o que é interessante também? Essas pessoas você não precisa nem perguntar. Quem tem religiosidade se auto-vangloria de algo que não faz e algo que não vive. Ela quer que as outras pessoas pensem que ela é, sem ela ser. Pensa que ela tem, sem ela ter. Olha os perigos da religiosidade na vida do cristão. E aí, vamos para a quinta coisa: resistência à mudança. Uma pessoa que é ultra religiosa, ela resiste a qualquer tipo de ideologia, pensamento, qualquer tipo de coisas que vai além daquilo que ela pensa. Então ela é resistente, ela não quer transformação, ela não quer mudança, porque ela acha que o que ela acredita é certo. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você ser ensinado desde criança sobre algo e alguém chegar em você e falar: tá errado sobre isso. Eu sei que é difícil. Desmorona um pouco as bases das crenças que nós temos, daquilo que nós trazemos. Só que uma pessoa religiosa que é resistente à mudança, eu sinto muito para essa pessoa, porque o Espírito Santo não vai habitar na vida dela. Então não vai ter crescimento pessoal, não vai ter amadurecimento da vida dessa pessoa, não vai ter transformação na vida dessa pessoa. Ela vai viver um evangelho vazio, completamente vazio, superficial, e nunca vai ter intimidade com Deus, que é o próximo ponto. O sexto ponto que eu gostaria de falar é a falta de intimidade com Deus. Porque as pessoas se concentram tanto em rituais, em coisas, que se esquecem de se aproximar de Deus, que se esquecem de buscar a Deus. Pessoas que são ultra religiosas, vocês podem pensar que elas são mais próximas de Deus, mas são as mais distantes de Deus, porque o ego delas fala que elas não precisam de Deus. São pessoas ultra religiosas. E olha para você ver os perigos que isso traz à nossa vida. As consequências disso: a pessoa ela vai ter uma mente fechada, incapaz de reconhecer a necessidade de Cristo na vida dela, e ela não vai dar abertura para o Espírito Santo fazer na vida dela. Ela não vai dar abertura, porque para o Espírito Santo fazer a gente tem que abrir o coração. E essa pessoa, por não ter intimidade, ela não vai dar abertura para o Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Não é uma palavra para dar glória a Deus, né? Mas não precisa. Eu preciso que você preste atenção e que, se você é assim, você mude. É a única coisa que eu preciso. A outra coisa que a gente pode falar aqui é que muitas das vezes as pessoas ultra-religiosas, elas não querem intimidade com Deus, elas não querem compromisso com a igreja. E se elas querem intimidade, se elas querem compromisso, se elas vêm à igreja, é pelo motivo errado. Não é porque eu tenho que seguir, é porque eu tenho que ir, que senão é um motivo errado. É porque elas estão tão focadas na religiosidade delas, que estão fazendo as coisas do evangelho por motivo errado. Eu vou estudar a Bíblia aqui, não é para eu aprender da Bíblia, para eu estar mais íntimo de Deus. Não, eu vou estudar a Bíblia aqui para poder saber mais que alguém, ou para falar da Bíblia para alguém, para debater com alguém. Esses são os motivos super errados. É os motivos mais errados que um crente pega para ler a Bíblia. Debater sobre a Bíblia. A Bíblia é o que é e pronto. A gente não tem que ficar debatendo sobre ela. É o que é e ponto. Uma consequência disso: as práticas religiosas se tornam mecânicas. Conforme o tempo vai passando,
A pessoa ela só vai fazendo isso porque tem que fazer. Então ela se torna mecânica em tudo que faz, em tudo que fala. Você pode perceber que os discursos de uma pessoa religiosa é sempre igual, é sempre o mesmo, é sempre as mesmas falas, é sempre as mesmas coisas, é mecânico, é algo sem vida, não tem vida. Então é igual eu falei no começo, não adianta palavras, frases, textos e saber muito se não tem vida. Que adianta não ter vida no que você fala, não ter credibilidade no que você diz, não ter moral no que você diz. Uma outra coisa, autojustificação. Como eu falei lá no começo, que a pessoa ela se acha justa, então ela acha que já está justificado por Deus, já que ela é religiosa. Então ela ignora a necessidade de arrependimento. Essa pessoa não se arrepende. Uma pessoa religiosa, ela não se arrepende dos pecados. Ela está distante de Deus e ela acredita que já atingiu a santidade. Nenhum de nós atingimos. Nenhum de nós. Ainda não. Quando chegarmos lá no céu, todo mundo vai ser santo. Mas ainda não atingimos a santidade. E uma pessoa extremamente religiosa acha que já atingiu a santidade. Uma outra coisa, falta de humildade. Talvez uma das coisas mais terríveis. Falta de humildade. Por quê? A pessoa não reconhece suas falhas e reconhece a dos outros. A pessoa não reconhece os que precisa mudar, mas reconhece que os outros precisam se adaptar a ela. E eu nunca vi isso. Uma pessoa querer que os outros se adaptem a ela, a ideia dela, ao pensamento dela, sendo que nós, como cristãos, temos que ser adeptos à Bíblia. A própria palavra cristão, Cristo, Bíblia. E essa pessoa ela não busca santidade genuína. Não busca todos os dias, acreditando que já é bom o suficiente, e ela perde toda a oportunidade que Deus tem dado para a vida dela. Toda a oportunidade. E sabe por que a falta de humildade é perigosa para essas vidas? Porque ela afasta pessoas. Porque as pessoas não aguentam, eu pelo menos, não aguento esse tipo de pessoa. Não aguento. Não aguento conviver, comunhão. Como é que você tem comunhão com uma pessoa que falta com humildade, que falta com respeito? Não tem como. Você afasta pessoas de estarem próximas de você. Porque todas as vezes que essa pessoa que é ultra religiosa vai falar é para diminuir alguém, para que ela se sobressaia. Então como é que pessoas assim vão querer estar próximas de você, se você tem religiosidade? E aí você pode estar até falando para mim, mas eu não tenho religiosidade, Evelyn. Nenhuma dessas coisas que você falou serve para mim. Mas sabe qual que é o primeiro aspecto de uma pessoa ultra religiosa que está sentada aí e fala assim: essa palavra não é para mim não, e é exatamente para ele. É a primeira coisa. Porque Deus está falando. Não, isso serve para o fulano lá, para mim não. É exatamente essa pessoa que está com religiosidade, que acha que é para os outros e não para si próprio. Exatamente para ele. E uma outra coisa que a gente pode ver da religiosidade, mesmo você não sendo, é que talvez pessoas do seu lado são e estão te influenciando a ser. É um outro cuidado que nós devemos tomar. Porque talvez eu não tenha religiosidade, mas tem alguém próximo a mim que tem, que está me influenciando a ter também. Estar colocando coisas na minha cabeça. E é onde a gente tem que se afastar dessas pessoas. Porque se a gente não vence uma briga com ela, então se afasta. Se você não consegue mudar essa pessoa, se a sua fala não é mais forte, então cai fora. Para você não cair nesse tipo de coisa. Porque eu creio que ninguém aqui quer ter uma religiosidade ao ponto de Deus não habitar em você. Eu acredito que ninguém aqui quer. Ah, Evelyn, mas não tem como Deus habitar em mim desse jeito? Não tem como. Você pode até tentar, mas tem uma frase que fala que quem tenta não consegue, e você não vai conseguir. Porque religiosidade não chama a atenção de Deus. Não chama. Amor chama a atenção de Deus? Chama. Obediência? Chama. Comunhão? Chama. Religiosidade? Afasta. E sabe o que é? Uma pessoa que tem religiosidade, ela está preocupada, procurando que as outras pessoas tenham orgulho dela. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou pregar aqui nessa noite, mas é pro meu pai, mora lá em Brasília, olhar esse vídeo e ter orgulho de mim.
Então a pessoa que é religiosa é assim, ela faz para que as pessoas reconheçam, nossa, e fiquem falando dela. Só que enquanto as pessoas estão falando Deus está falando dela, Deus está olhando e está desapontado. Então entenda, se você procura ser reconhecido, que as outras pessoas tenham orgulho de você, você vai ver o desapontamento de Deus com a sua vida. Então é muito melhor você não procurar dar orgulho para as outras pessoas, mas dar orgulho a Deus e não desapontar Ele. Porque desapontar as pessoas, você desaponta, não tem como. Você vai desapontar mesmo, porque as pessoas elas têm um grau assim de aceitação muito difícil agradar todo mundo, agradar as pessoas. Mas a Deus não é difícil agradar. Se eu ando em obediência, se eu ando em fidelidade, se eu faço as coisas corretas, se eu busco a presença dEle, eu estou agradando a Ele. Se eu sou humilde, se eu pego todos esses aspectos de religiosidade que eu falei e lanço fora e faço ao contrário, eu estou agradando a Deus. Eu estou agradando a Deus. E para finalizar aqui, para que vocês vão para casa pensando mesmo, intolerância. A pessoa que tem religiosidade, ela é intolerante a qualquer forma de pensamento que não se alinhe com os seus, independente se é mãe, se é pai, se é irmão, se é líder, independente de quem seja. Pode ser Jesus, igual Jesus veio aos fariseus, só que Jesus era contra o pensamento dos fariseus e os fariseus não aceitavam. É a mesma coisa, poderia ser Jesus. A pessoa é intolerante à autoridade, intolerante, não aceita pensamentos opostos ao delas. Só que sabe o que é interessante? Que quando é o pensamento da pessoa, tem que ser ouvido, tem que ser aceito. Quando é o pensamento da pessoa, a gente tem que aceitar, tem que ouvir. Mas quando é o nosso, ela é intolerante ao nosso. São pessoas religiosas que não querem estar erradas. Eu sei que é difícil a gente falar assim, alguém chegar em nós e falar, está errado, tem que mudar, tem que transformar. Eu sei que é muito difícil. Mas quando a gente é humilde o suficiente, quando a gente tem Deus realmente no coração e quando o nosso propósito está certo, a gente muda. A gente é transformado, a gente abre o nosso coração, a gente deixa mesmo o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, sem medo, sem receio. A gente não tem problema em pegar tudo que a gente sabe até agora e abandonar. Não tem problema. Porque a gente sabe que isso é para crescimento espiritual e pessoal. Não é só o seu espírito, é a sua carne. Tudo vai estar se alinhando quando a religiosidade parar de reinar na vida de algumas pessoas e essa pessoa começar a focar realmente no que a Bíblia quer dizer. Não igual os alunos fazem na escola, interpretação sua está certa. Não, é o que é e ponto. Amém? E eu agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Não deixe que a religiosidade pegue na sua vida e não deixe que alguém próximo infecte você. Tire essa pessoa da sua vida. Mude o pensamento e seja transformado, porque a palavra de Deus transforma. E eu agradeço a oportunidade. Que palavra maravilhosa. Essa palavra, pastora Evelyn, ela pode ser pregada de novo num domingo também. Hoje está igual um domingo, né? Pode ser pregada novamente num domingo. Quem é que gosta de ser humilhado no meio de todo mundo, ou humilhado? Quem gosta de ser humilhado aí? Minha esposa e eu sabemos o peso negativo de uma humilhação no meio das pessoas. A gente já humilharam a gente. Não tentaram não, humilharam mesmo. Coisa mais horrível do mundo. E olha só o que é que um religioso faz. Ele quer humilhar as pessoas. Que coisa feia. Porque quando ele com arrogância diz que sabe e tal, o jeito dele pensar é isso, ele está humilhando as pessoas. Você se sente uma expressão que você pode usar você mesmo na sua cabeça aí, perto da pessoa que, né? Então, vamos banir nessa oração toda síndrome de religiosidade que existe em nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Nem eu, o pastor que estou na frente da igreja, sou melhor do que ninguém. Somos todos seres humanos que estamos fadados ao erro. Você quer saber de uma coisa? Ninguém conhece o seu pensamento e você erra no pensamento que ninguém vê.
esquece esse negócio. Não se porte como alguém que de repente já sabe tudo da Bíblia, ou já ora demais, nasceu num berço evangélico. Eu nasci num berço evangélico. Quando eu nasci, a minha mãe já era cristã e fervorosa. Pensa numa mulher fervorosa. E a minha mãe era usada por Deus, gente. Se vocês conhecessem minha mãe, pensa numa profeta, uma mulher de Deus. Era minha mãe. Quando ela faleceu, a gente ficou até assim: mas Deus vai levar essa mulher, minha mãe, né? Abençoava tanta gente, orava por tanta gente. Deus recolheu ela, mas nem porque eu nasci num berço evangélico, sei alguma coisa, que eu vou encher meu peito e dizer: você não sabe, você e tal. Deus te chamou aqui essa noite de sexta-feira para dizer para você que Ele conta com você com sua humildade, Ele conta com você com seu reconhecimento. Aquela frase que eu sempre uso aqui, até na época do curso de casais: ninguém sabe tanto que não possa aprender um pouco mais. Ninguém é tanto que não possa, querer aprender mais de Deus. E é isso, gente, que lindo, que lindo. Você tinha que ter vindo, né? Deixa eu dizer um negócio para você aqui, bem pontual. Nós vamos orar agora. Eu quero orar com você nessa noite. Quero ungir sua vida nessa noite. Você vai sair daqui hoje com a unção sobre você. Mas deixa eu te dizer um negócio para você aqui. Eu estava entrando aqui na igreja, agora eu dei uma saidinha ali, depois eu entrei de volta. Aí estava conversando com a minha esposa ali na entrada ali. E Deus, eu não sei se vocês concordam, mas Deus mostra para a gente de todas as formas. Quando você levanta de manhã, que você de repente vê alguma coisa, Deus está me mostrando algo, né? Não sei se foi, uma vez o pastor isso contou aqui, que um pássaro estava cantando e Deus falou com ele através do canto de um pássaro. Um negócio assim parece, né? Cadê a missionária Júlia? Você lembra disso? Deus fala com a gente de várias formas. Deus sabe como é que Deus pode falar com você? Trazendo alguém para falar alguma coisa que você não sabia a respeito de você mesmo. Por exemplo, dá um exemplo. Imagina que alguém chega em você e diz assim: pastor Sérgio, não estou trazendo fofoca, mas eu queria que você soubesse para você tomar cuidado. Fulano de tal, falando, você não merece isso. Falando de você, fofoca, seu nome. Deus está revelando para ele tomar cuidado com certa pessoa, para não cair na lábia. De repente assim, Deus mostra de qualquer forma. Tem coisa que é fofoca, mas tem coisa que é revelação de Deus, irmão. Tem situação que eu estou quietinho na minha e do nada, sem eu perguntar, a pessoa que chega não é fofoqueira, ela chega do nada e fala uma coisa para mim. Eu falo: Deus está falando comigo através da boca dessa pessoa. Então, deixa eu dizer um negócio para você. Nós estávamos ali, aí Deus falou com a minha esposa, depois Deus falou comigo, simultaneamente, longe um do outro. Ela foi ali fora e ela viu os irmãos chegando de moto, outros de carro, né? Chegava moto, chegava carro, os irmãos desciam, carro, moto. Minha esposa parou ali na porta e falou assim: amor, você viu que coisa linda é a igreja aqui? Você viu lá fora que está repleto de carro e moto? Quando eu estava vendo ali os irmãos chegando, estava tirando descanso, colocando descanso da moto, aí outro chegava de carro, outro chegava, coisa mais linda. E eu falei: amor, você acredita que eu estou entrando aqui agora? Eu olhei para esse tanto de carro aqui, esse tanto de moto, eu estava pensando a mesma coisa. O quanto que Deus tem sido bom conosco e nos dado condições, nos dado preparo, né, para a gente poder vir, para a gente poder estar aqui. E a gente vê que a igreja é abençoada por mínimos detalhes. Os detalhes de você ver aí fora, aí repleto, é sinal de que Deus está abençoando vocês. Essa é uma coisa que eu quero falar com vocês. Continue firme, que Deus tem mais para vocês. Quem crê nisso?